Gráfico da função do primeiro grau. No plano cartesiano, o gráfico da função polinomial do primeiro grau é representado por uma reta. Uma forma de construir esse gráfico é conhecer os dois pontos principais da reta. O ponto onde o gráfico intersecta o eixo x e o ponto onde o gráfico intersecta o eixo y. Primeiro vamos ver a interseção com o eixo x. Na interseção com o eixo x, temos que f de x é igual a zero, ou seja, isso significa que y é igual a zero. Logo, o x será a raiz da equação, ax mais b é igual a zero. Se resolvermos a equação ax mais b é igual a zero, temos que ax é igual a menos b, o mais b pula para o outro lado negativo, menos b. Isolando a variável x, teremos x é igual a menos b sobre a. Podemos concluir que o ponto de interseção da reta com o eixo x é dado por menos b sobre a e zero. Agora, interseção com o eixo y. Na interseção da reta com o eixo y, teremos que x é igual a zero. Isto é, na função y é igual a x mais b, quando x é igual a zero, teremos y é igual a vezes zero, no lugar do x coloca zero, a vezes zero mais b, o que implica dizer que y é igual a b. A vezes zero é zero, então sobrou b, y é igual a b. Concluímos então que a interseção da reta com o eixo y é representada no ponto 0 e b. É claro que podemos determinar infinitos outros pontos da reta, porém, esses dois pontos são satisfatórios para a função afim. Traçado de gráficos de funções afins. Vamos construir os gráficos de algumas funções afins, f de x é igual a ax mais b, no plano cartesiano. Primeiro, função afim com a diferente de zero e o b diferente de zero. Primeiro exemplo, f de x é igual a 3x mais 6. Para construir esse gráfico, vamos encontrar os pontos de interseção com os eixos, ou seja, vamos calcular f de x é igual a zero e x é igual a zero. Primeiro, f de x é igual a zero. Então, iguala a zero a função, né? A função iguala a zero. O mais 6 pula para o outro lado, menos 6, 3x é igual a menos 6. O 3 pula para o outro lado dividindo, menos 6 dividido por 3, x é igual a menos 2. Então, o ponto de interseção com o eixo x é menos 2 e 0. Segundo, x é igual a 0. No lugar do x, coloca 0 na função. f de x é igual a 3x mais 6. No lugar do x, coloca 0, 3 vezes 0 mais 6. f de 0 é igual a 6. Esse é o ponto de interseção com o eixo y, 0 e 6. Para construir a reta, basta localizar os pontos menos 2 e 0 e 0 e 6 no plano cartesiano. O gráfico é a reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos fazer o gráfico dessa função, f de x é igual a 3x mais 2. Nós encontramos dois pontos, menos 2 e 0 e 0 e 6. Primeiro ponto, menos 2 e 0, menos 2 do x, menos 1, menos 2, aqui. E o y é 0, então é esse ponto aqui, a reta corta o eixo do x, menos 2 e 0. O outro ponto, 0 e 6, 0 do x e 6 do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ponto aqui, 6 do y. Aqui é o ponto que a reta corta o eixo y. Unindo os dois pontos, nós traçamos a reta. A reta dessa função, f de x é igual a 3x mais 6. Foi traçada a reta, então, passando por esses dois pontos. Segundo exemplo, f de x é igual a menos 2x mais 4. Fazendo f de x igual a zero, né? Igualando a função a zero, temos menos 2x mais 4 é igual a zero.
o mais 4 pula para cá, menos 4, né? Então ficou menos 2x é igual a menos 4. Multiplica por menos 1, troca o sinal dos dois lados, porque o x é negativo, vai ficar positivo e positivo aqui, 2x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 2, o 2 vem para cá dividindo, 4 dividido por 2, x é igual a 2. Esse é o ponto 2 e 0. Agora, fazendo x igual a 0, temos, no lugar do x, colocar 0. F de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 4. No lugar do x, colocar o 0. Menos 2 vezes 0, 0, mais 4, f de 0 é igual a 4. Esse é o ponto 0 e 4. Agora basta localizar esses dois pontos no plano cartesiano. O ponto 2 e 0 e o ponto 0 e 4. Então, vamos fazer o gráfico da função f de x é igual a menos 2x mais 4 e encontrar esses dois pontos no plano cartesiano. Primeiro, 2 e 0, 2 do x. É aqui que a reta corta o eixo do x. O outro ponto, 0 e 4, 4 do y. 1, 2, 3, 4. 4 do y. Então, esse aqui é o ponto que a reta corta o eixo y. Unindo os dois pontos, nós traçamos a reta. A reta dessa função, f de x é igual a menos 2x mais 4. A reta passa por esses dois pontos. Terceiro exemplo. Vamos fazer o gráfico da função linear b igual a 0. Y é igual a 2x. Quando b é igual a 0, não tem o b, é chamada de função linear. Vamos começar calculando a raiz, que conforme já estudamos é dada por x é igual a menos b sobre a. Então, considerando b igual a 0, né, não tem o b, então b é 0. Temos que x é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. Definimos assim o ponto 0 e 0. Então, a reta passa pelo ponto 0 e 0, né, a origem do plano cartesiano, o ponto 0 e 0. Como a interseção da reta com o eixo x ocorre no mesmo ponto que a interseção com o eixo y, precisamos de um outro ponto qualquer. Aleatoriamente, escolhemos um valor real, qualquer. Vamos atribuir um valor 2, por exemplo. Calculando x é igual a 2, temos y é igual a 2 vezes 2, aqui na função. No lugar do x, coloca 2. Então, 2 vezes 2, o y é igual a 4. Assim, quando x for 2, temos y é igual a 4. Temos, então, dois pontos conhecidos. O ponto 0 e 0 e o ponto 2 e 4. Basta agora marcar os pontos no plano cartesiano e traçar a reta. Então, vamos fazer o gráfico da função linear y é igual a 2x. Vamos encontrar o ponto 0, 0 e o 2 e 4. 0, 0 é a origem do plano cartesiano, aqui. E o ponto 2 e 4, 2 do x e 4 do y. 1, 2, 3, 4. 4 do y. Vamos, né, encontrar esse ponto. 1, 2, 3, 4. Aqui encontrando, esse é o ponto 2 e 4. E aqui o 0 e 0. Então, vamos agora traçar a reta passando por esses dois pontos. Esse é o gráfico da função linear y é igual a 2x. Então, o b é igual a 0. Então, é chamada de função linear. Então, sempre na função linear, o gráfico vai passar no ponto 0 e 0. Observações. Primeira, uma função do primeiro grau do tipo f de x igual a x mais b será crescente quando a for maior que 0, quando a for positivo, e decrescente quando a for menor que 0, quando a for negativo. Exemplos, f de x é igual a 3x mais 6. O a aqui vale 3, é igual a 3, então 3 maior que 0. Então, essa é uma função crescente. F de x é igual a menos 2x mais 4. O a aqui, o valor do a é menos 2, é negativo, menor que 0. Então, é uma função decrescente. Segunda observação. Na função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, chamamos o coeficiente a de coeficiente angular, pois ele indica a inclinação da reta em relação ao eixo x. E o coeficiente b é chamado de coeficiente linear,
pois é o valor de y onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, y. Terceira observação. O valor de x para que f de x é igual a zero, ou seja, a raiz da equação, ax mais b é igual a zero, é chamado de zero da função. Então, o valor do x, né, que a gente encontra quando iguala a zero a função, o valor do x que a gente encontra é chamado raiz da equação. A raiz da equação é o x, e ele é chamado de zero da função.